Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta quinta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma, essa nossa preparação para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa semana que a gente está sendo iluminado pelo mistério que contemplamos no domingo passado, o mistério da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, eu sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de, nesta manhã daqui de Roma, falar com você, meditar com você esse mistério da Palavra de Deus que se revela aos nossos olhos. É interessante que cada quinta-feira, quando a gente reza o terço, reza os mistérios do Rosário, há alguns anos nós estamos meditando a cada quinta-feira os chamados mistérios luminosos. Eles foram introduzidos no Rosário por São João Paulo II. E são mistérios que falam da vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente vai vendo como a luz de Deus vai se manifestando na vida de Jesus e também na nossa. Contemplamos o batismo de Jesus, que é esse momento no qual ele se solidariza com a nossa humanidade e que na nossa vida vai ser o nosso mergulho no mistério da sua morte e da sua ressurreição. A Quaresma serve para que nós nos preparemos para renovar as promessas do nosso batismo. Depois nós contemplamos aquela manifestação de Jesus nas bodas de Caná, quando água é transformada em vinho. A gente poderia dizer uma espécie de transfiguração da água, não é, que se transforma em um vinho da melhor qualidade. Depois nós contemplamos também Jesus que anuncia o reino de Deus e nos convida à conversão. Conversão significa o quê? Mudança, transformação. Depois contemplamos, enfim, o quarto mistério, que é justamente a transfiguração de Jesus sob o monte da transfiguração, ou como na tradição nós conhecemos aquele monte que é chamado do Monte Tabor. Por fim, contemplamos o mistério da Eucaristia, que é a matéria, o pão e o vinho, a natureza que são colocadas nas mãos de Jesus, fruto da terra e do trabalho humano, que é transfigurado, não é? Que é transformado no mistério sacramental do seu corpo e do seu sangue. Portanto, esses mistérios luminosos são mistérios de transfiguração, de transformação, de mudança que vai acontecendo em cada uma e em cada um de nós. Então, com essa luz que nos vem desse mistério da transfiguração de Jesus, nós queremos hoje olhar para o texto do Santo Evangelho. E eu penso que uma primeira coisa que deve ser colocada realmente em nosso coração, que Deus pode nos ajudar a entender, é o mistério do irmão e da irmã que são colocados ao nosso lado, não como um obstáculo, não como alguma coisa que me separa de Deus, não como uma coisa que me separa de mim mesmo, mas o outro que deve ser visto como sempre uma espécie de ponte, ou que é colocado na minha vida como uma possibilidade, como uma oportunidade da minha transformação, da minha transfiguração. Então, olhar o mistério do irmão, da presença do irmão, da irmã na minha vida como uma oportunidade. Às vezes tem mãe, tem pai, tem marido, tem mulher, colega de trabalho, que olha assim para o outro e pensa que o outro é uma pedra de tropeço na vida dele, né? Algo que impede você de realizar seus sonhos, suas metas, seus ideais. Vamos pensar no outro que Deus coloca ao meu lado, que está ao meu lado na minha vida, como possibilidade, como oportunidade. Hoje Jesus vai contar uma parábola de alguém que tem um nome muito interessante. A pessoa se chama Eleazar ou Lázaro. Lázaro ou Eleazar significa ajuda de Deus. Deus ajuda, ajudado por Deus. Na verdade, nessa parábola, a gente poderia entender que a grande ajuda de Deus para nós é o próprio Jesus, que Jesus é o grande Lázaro, não é? Não só porque ele se identifica com cada pobre, com cada irmão, com cada irmã, mas porque ele é a grande ajuda que Deus nos oferece, que Deus nos dá, para eliminar todo e qualquer abismo que possa existir entre nós e Deus, entre nós e os outros. Como diz São Paulo na carta aos Efésios, ele é a ponte que foi colocada por Deus entre nós. Na sua cruz ele abateu todo o muro de divisão.
Depois, um outro olhar sobre o evangelho de hoje, que a gente poderia dizer assim, de educar-nos socialmente. Porque muitas vezes a gente pensa que os pobres na nossa sociedade, etc., são pessoas que possam ser descartadas, são pessoas que não tenham nenhum valor, e na verdade os pobres são uma grande oportunidade para a nossa vida social, para alimentar em nós a sensibilidade, para alimentar em nós o espírito de ajuda, o espírito de altruísmo, redescobrir o valor dos pobres dentro da nossa sociedade como instância provocativa, como instância que nos faz julgar. Os pobres, como eles são tratados dentro de uma sociedade, são o termômetro do nosso coração, são o termômetro da nossa sensibilidade. Hoje em dia se fala muito, tem um escritor de origem espanhola que cunhou uma palavra nova, criou uma palavra nova, e tem um padre no Brasil, não é, que ele, como ele vai insistindo muito nessa palavra nova, já que a palavra é nova, às vezes a gente não sabe nem dizer o que é, ele vai mostrando na prática como é que acontece com essa palavra que se chama aporofobia. Aporos significa o pobre, o necessitado. Fobia é o medo, não é? Tem gente que tem medo de escuro, tem gente que tem medo de multidão, tem gente que tem medo de lugar fechado, quem tem medo de multidão, não. Agorafobia. Agorá significa a praça, tem gente que tem medo de estar no meio de muita gente, a síndrome do pânico, esse tipo de coisa. E é coisa que não se explica. Não é? Tem gente, por exemplo, que tem medo de sardão. Nem quero falar, porque pode ser que falando aqui agora a pessoa já ouvindo um nome aí já fica com medo, espantado. Tem gente que tem medo de barata, né? Que dá escândalo. Mas a barata é um troço tão inofensivo, não vai fazer mal a ninguém, que eu tenha medo de uma cobra, de um leão, de um cachorro grande, etc. Tudo isso racionalmente se explica. Mas as fobias não têm base racional, tem uma base numa irracionalidade. Então essa aporofobia, esse medo do pobre, está dentro, não tem lógica, está dentro da nossa irracionalidade. E aí, talvez, olhando bem para a nossa irracionalidade, a gente diria que o egoísmo é uma irracionalidade. Não tem sentido no ser egoísta, porque nós somos feitos, criados por Deus como seres de relação, seres de compaixão, que são capazes de se condoer com o outro. Então, olhar para o pobre, olhar para o necessitado, deve despertar em nós sensibilidade. Sensibilidade em todos os sentidos, né? O outro me acordar, me chamar a atenção. Às vezes já teve gente que fez certas pesquisas, né, de ver como, pelo campo neurológico falando, quando uma pessoa vê um pobre, que tipo de reação nasce nele. E vai ver que os mesmos campos neurológicos que são ativados são aquele campo onde desperta, por exemplo, nojo. Desperta nojo. Aquilo que você sente quando vê uma coisa mal cheirosa, uma coisa que não tem o melhor dos aspectos. É assim que muitas vezes nós reagimos diante de pessoas pobres, diante de pessoas mal vestidas. Ou seja, tem uma base toda irracional que é motivada dentro da gente. Hoje Jesus vai falar justamente disso, de cena que poderia despertar o nojo na gente, mas o que a gente deve usar é uma base racional para pular, transfigurar o nojo em compaixão. Não é aquela coisa de que repugna você numa atitude que seja da indignação. A repugnação ser tornada na indignação. E a gente se questionar e lutar e não querer que esse tipo de coisa continue acontecendo dentro da nossa sociedade, dentro da nossa vida. Essa página do Evangelho de hoje é uma página realmente social. É onde você vai olhar para o pobre individual que você pode ver diante de você e pensar em uma multidão de pobres e de Lázaros, como São João Paulo II fez em um discurso que ele fez na ONU, em que justamente dizia que hoje em dia o que a gente tem é uma multidão de Lázaros que estão presentes na nossa porta, no nosso mundo, reclamando a nossa assistência, reclamando a nossa ajuda. Ora, se eu estava dizendo que o nome Lázaro é Alaiazá, significa ajuda de Deus, Deus ajuda, significa que também nós temos uma multiplicação de oportunidades, de possibilidades para a nossa conversão, para a nossa mudança, para a transformação do nosso comportamento ético e o nosso comportamento social.
Aldalé está aqui dizendo uma coisa que é muito interessante. Deve nascer dentro de nós uma indignação e o repúdio por um sistema que coloca os nossos irmãos e as nossas irmãs nessa situação, ou seja, na sarjeta. Não deve despertar em nós a indignação, porque o nosso comportamento muitas vezes está contribuindo para fortalecer uma sociedade que descarta o outro. Não é que pode usar o outro até onde ele serve e jogá-lo depois. Porque tem toda uma sociedade que vai incutindo em nós o desejo, o prazer, o querer consumir. E tem gente que às vezes não sabe administrar tudo isso e depois se prejudica, não é? Não se dá conta, por exemplo, que aquele cartão de crédito que tem na sua mão, que você pode comprar isso, aquilo outro, você é estimulado a comprar no cartão, não sei o quê, mas não te educou financeiramente para você saber que você não pode gastar mais do que aquilo que você tem. Vende aquele cartão como se fosse uma espécie de segurança que você pode ir até o infinito usando aquilo. E às vezes a educação é mal feita. A campanha da fraternidade fala da educação. A educação financeira é uma coisa muito importante para a vida da gente. E aí, de repente, essas pessoas se perdem na administração dos seus bens, estão sendo defraudadas, não é, pelos juros, por tudo aquilo que está incutido ali dentro, e depois se perdem. Quanta gente depois fica, não é, em mar de dívida e se perde, e depois vai se encontrar realmente em situação como essa, de ser jogado fora, de ter seu crédito cortado, ser uma pessoa humilhada, e ele acaba depois acreditando que ele não tem valor. Essa mesma sociedade que o educou achando que ele era o todo-poderoso porque ele tinha um cartão na mão, depois que ele está endividado, é a sociedade que o acusa, porque ele não soube administrar bem a sua vida e terminou naquela situação onde ele se encontra agora. Portanto, acho que a passagem do Evangelho de hoje pode nos ajudar a nos educar em muitos sentidos, né? Desde a economia solidária, não é? De você que tem e deve aprender a condivisão com aquele irmão, com aquela irmã que está na necessidade, como você pode usar os seus bens para fomentar uma sociedade de responsabilidade, de ajuda, um consumo consciente, não é, daquilo que a gente tem, porque o rico que aparece no Evangelho de hoje, ele se dava banquete todos os dias. É possível que você possa viver dando-se banquete todos os dias, se banqueteando todo dia? Qual é a necessidade que a gente tem de grandes banquetes? A gente pode aprender a viver uma vida frugal, a uma vida com limites, com aquilo que seja realmente o necessário para a gente. Então acho que hoje talvez seja dia de um exame de consciência. Vamos olhar dentro do nosso guarda-roupa hoje. Os santos padres diziam, aquela roupa que está lá dentro do seu guarda-roupa sobrando, está faltando para alguém. Não é? Há um princípio que é chamado princípio Pareto, que diz assim que normalmente 80% dos resultados das coisas na nossa vida depende de 20% de certas aplicações, ou seja, 80% da riqueza do mundo está na mão de 20% de certos ricos, não é? 80% do seu conhecimento que você tem corresponde a 20% dos livros que você realmente comprou e que conseguiu ler. Talvez se você hoje vai olhar direitinho dentro do seu guarda-roupa, você só vai usar 20% das roupas que você tem. 80% dessas roupas são roupas inúteis. Talvez se você for olhar dentro da sua despensa, olha lá para as comidas que você comprou, para isso, para aquilo, se não tem 80% sobrando, que é inútil, que não é seu e que deve parar na mão de alguém que você deve fazer. Eu um dia desse fui olhar as minhas roupas. De fato é realmente assim. Tem uns que já ficam assim, como as golas, tá vendo como tá essa gola dessa camisa desse jeito? Não é falta. Tem outras, mas é que eu gosto tanto dessa que ela fica poída, de tanto que eu gosto dela e de tanto que eu uso. E tem outras lá que estão praticamente novas. Então significa dizer que aquela que eu 80% do tempo eu não uso, eu posso dar tranquilamente. Ela não me serve. Ela só está entupindo o meu guarda-roupa. Vamos usar o dia de hoje para pensar isso. Olha, daquilo que eu tenho, daquilo que eu possuo, talvez 20% eu preciso usar bem para ter eficácia na minha vida e naquilo que eu faço. Vamos colocar em prática esse princípio aí, né? Esse princípio Pareto.
Certo. Gente, agora, depois de feito toda essa introdução, vamos olhar para o Evangelho aqui, que é o de Lucas, no capítulo 16, versículos de 19 a 31. Lembremos que Lucas é um evangelista que tem uma grande sensibilidade para com os pobres. Ele fala para uma comunidade que vive no estrangeiro, mas olhando para a comunidade de Jerusalém, que é uma comunidade que ele mostra como uma comunidade ideal, da comunidade na qual não havia necessitados entre eles, porque cada um colocava a serviço de todos os bens que ele possuía. Que eles possuíam. Então esse é o ideal dessa comunidade e coloca em xeque a relação nossa com o dinheiro, com os bens. Não é? Essa parábola de hoje Jesus conta para os fariseus e Lucas faz questão de dizer que os fariseus eram amigos do dinheiro, não é? Davam ao dinheiro um valor exacerbado. A gente tem que saber usar bem o dinheiro, não é? Tem que desenvolver uma certa espécie de amizade para que esse amigo não nos domine, mas a gente tenha uma relação de uma amizade sadia com os bens da terra, com os bens deste mundo, não exagerando e não permitindo que ele seja senhor das nossas vidas. Então, contando essa parábola de hoje, Jesus diz assim: tinha um homem que vestia roupas finas, a forma como ele se vestia. Lembra que no domingo a gente viu Jesus cuja roupa foi transfigurada, ficou alvejada, e a gente já falou que isso para nós lembra o batismo. Qual era a veste de Jesus? A veste de Jesus é a veste de um servo. São Paulo vai dizer na carta, ele se revestiu da forma de um servo, ele se transfigurou na forma de um servo. A roupa de Jesus era a roupa do servo, era a roupa do servidor. Lembra que na última ceia ele pega e se cinge com uma toalha, né, com a qual ele vai lavar os pés dos discípulos. Então a nossa veste, não deve ser aquela veste fina, mas é aquela veste que está amarrada na cintura para que se coloca para servir os outros. Essa é a roupa de Jesus, ele é o servo. Um servo era identificado na sociedade romana não porque vestia uma toga, que era a roupa dos senadores, dos outros cidadãos, mas a roupa de Jesus era a roupa daquele que já podia ser visto e identificado como um que era servo. Então esse homem era um homem de roupas finas, de roupas elegantes, fazia festas esplêndidas. Esplêndidas significa brilhantes, festas luminosas. Cada mergulho é um flash, né? Então cada prato que chegava era um flash. Então esse homem faz esses banquetes luminosos. A gente contemplou Jesus luminoso no alto da montanha e a gente relembra que Jesus fez um banquete mais luminoso de todos, como a gente medita no terço no dia de quinta-feira, que é a Eucaristia, que é o banquete no qual ele se dá como alimento e antes de se dar como alimento se comportou como servo lavando os pés dos seus discípulos, das suas discípulas. Então a quinta-feira nos faz pensar no verdadeiro banquete esplêndido que quem oferece é Jesus, Na frente da casa daquele homem havia um pobre chamado Lázaro. Eu já disse que o nome Lázaro significa Deus ajuda, ajuda de Deus, ajudado por Deus. O pobre tem um nome. Está ali na frente da casa desse homem, cheio de feridas. Aquele homem rico não tem nome. Agora, esse pobre que está coberto de ferida, ele não está coberto de roupa fina, mas ele está coberto de feridas, esse homem está ali, no chão, à porta do rico. Portanto, tem sempre um pobre à nossa porta, tem sempre um irmão necessitado à nossa porta. Ele é aquele ponto de incômodo. Olha aquilo que eu ia dizer para você, a aporofobia que reina no mundo de hoje, não é? A fobia do pobre, o nojo do pobre, o medo do pobre. Então, o medo do necessitado. Agora, a gente pode ampliar isso também para dizer assim, o pobre, o necessitado é aquele que mostra suas debilidades. Eu não preciso ter medo da fragilidade do outro, das feridas do outro. Tem gente que tem ferida emocional, ferida psicológica, ferida espiritual. Eu não preciso ter nojo disso, eu não preciso ter medo disso, mas devo ver nessa fragilidade da minha irmã e do meu irmão uma possibilidade para o meu crescimento, para a minha transfiguração, para a minha transformação, de eu crescer em amor na direção desse irmão e dessa irmã. Diz que aquele pobre que estava ali, Lázaro, não é? Cujo nome nós já sabemos o que significa, ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. As sobras. Nós vivemos numa sociedade cheia de massa sobrante. Eu já disse o que João Paulo II disse na ONU, dizendo que nós temos uma multidão de Lázaros hoje em dia. E o grande problema da sociedade é esse problema, não é, de quem, de fato,
não sabe valorizar aquilo que sobra, o supérfluo. O que é que eu faço do meu supérfluo? Lembra que eu já falei do princípio de Pareto e vamos aplicar isso na vida da gente no dia de hoje. O que é o supérfluo? O que é que está sobrando dentro de mim? Aquele homem poderia matar sua fome só com o que sobra. O problema do mundo não é a falta de comida, não é a falta de riqueza, é o problema da justa e equa distribuição daquilo que a gente tem. Vamos valorizar bem a nossa igreja na sua doutrina social. O que é que a igreja fala a nós sobre isso? E além disso, aquele homem, o que é que acontecia? Vinham os cachorros lhe lamber as feridas. É interessante como às vezes o homem perde a sensibilidade, os animais estão aí mostrando que são sensíveis. Nós lemos na história, por exemplo, do profeta Elias, que tinha um corvo e todos os dias ia levar pão para o profeta Elias. Se você vive numa comunidade que tem São Roque como padroeiro, você vai ver que tinha um cachorro ao lado de São Roque com um pão na boca, mostrando que Deus tinha cuidado com os seus pobres. Um cachorro que ia lá levar comida. Desse homem aí não tem ninguém para ir lá curar as feridas dele, tem um cachorro que vai lá e lambe as feridas. Quem vê do mundo rural, do mundo antigo, sabe como as pessoas acreditavam que quando o cachorro lambia as feridas de alguém, passava pelas enzimas que tinha ali dentro, e a gente que acreditava que depois a ferida ia ficar curada. Entre bactérias de lá e bactérias de cá, o que era que acontecia, eu não sei, mas tinha essas crenças. Ou seja, quando o homem perde a sensibilidade, é preciso estar atento, porque na natureza a gente tem solidariedade. E aí o processo educativo deve ser nessa linha, está falando campanha da fraternidade e educação, a gente deve se deixar educar pela natureza, pelas lições que o meio ambiente, até que os animais podem servir para educar a gente. Não é muita pesquisa científica, não é sobre o comportamento de nós que somos mamíferos racionais, é feita na base de certos mamíferos que são irracionais, vendo os comportamentos deles e vendo que tem coisa que a gente parou de desenvolver. Não é certo sentido de amor, certo sentido de vínculo uns com os outros. Esse cãozinho aqui hoje está lembrando a nós que muitas vezes falta sensibilidade em nossas vidas. Então esse cachorro vinha lamber a ferida do pobre. Aqui o Evangelho fala de uma coisa, quando o pobre morreu. E aqui um adendo. Jesus não está querendo dar uma reportagem sobre o que acontece depois da morte. A parábola não é para isso, para informar o que acontece depois da morte. A parábola é contada para converter o nosso coração hoje, para a gente saber que a gente está plantando algo que vai colher amanhã. Esse é o intuito da parábola. Toda parábola é contada para a nossa conversão, para a nossa transfiguração, para a nossa transformação, para a conversão, mudança da nossa mentalidade. Morreu esse homem, que era rico, morreu também Lázaro. Aí diz que quando o pobre morreu, os anjos levaram para junto de Abraão. Olha o tipo de morte que teve esse homem pobre e o tipo de morte que teve o rico, inominado no Evangelho. Foi enterrado, foi sepultado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro ao seu lado. O que é que o rico fez? Começou a gritar: Pai Abraão, tem piedade de mim. Queria sensibilidade agora. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Ele que teve Lázaro sempre diante da casa dele ficou insensível. Agora quer o mínimo de sensibilidade. Apenas que molhe o dedo. Olha o que falta na vida da gente, é pouco. O Lázaro queria ao menos comer aquilo que sobrava da sua mesa, das migalhas que caíam, e não conseguiu. Ele que não soube dar migalhas, agora quer uma gotinha de água. Eu e você, o que é que nós estamos querendo? O que é que nós podemos fazer pelos irmãos e pelas irmãs? Abraão deu uma resposta para ele. Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, males. Agora, porém, ele encontrou aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Minha amiga, meu amigo, a questão agora é essa. Como remover o abismo? Como não acreditar que o irmão que está diante de mim cabe um abismo entre mim e a minha vida, a minha realização, o meu futuro e a minha eternidade? E esse irmão seja uma ponte que me ajude a atravessar o abismo. O pobre, o irmão necessitado é a ponte necessária para a gente fazer a transportação, o transporte, a passagem da vida da gente para uma realização muito mais profunda.
Agora, nesse momento, diz o pai Abraão, já as possibilidades já se passaram. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. Naquele momento, nada mais pode ser feito. Mas hoje, nesse momento, nós podemos fazer muitas coisas. E o que é que nós vamos fazer no dia de hoje para atravessarmos esse abismo que está me separando de algum irmão ou de alguma irmã? Será que é perdão que eu estou precisando dar ou precisando pedir? Será que é a caridade, um ato de misericórdia, a escuta de alguém? Vamos ver o que é que a gente pode fazer para eliminar um possível abismo no dia de hoje? O rico insistiu com o pai Abraão: pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. O número 5 aqui é uma lembrança, uma reminiscência que faz pensar naqueles 5 livros da Bíblia chamado da Torá, o Pentateuco, não é? Como é que o fariseu lida com o Pentateuco? Como é que esse fariseu, para quem a parábola está sendo contada, ele ouvindo a palavra 5, ele já pensa no simbolismo, né? Como é que ele se relaciona com essa lei de Deus, com essa palavra? E eu e você que estamos ouvindo essa parábola devemos pensar a mesma coisa. Como é que eu lido com estes meus irmãos, não é? Com este dom que me é dado, que é a palavra, que deve alimentar a minha vida. E aí ele diz assim: manda para esses meus irmãos aí, Lázaro, para preveni-los, para que não venham também eles para esse lugar de tormento. E Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Você se lembra que domingo, no Evangelho da Transfiguração, Jesus estava conversando com Moisés e com Elias, ou seja, com a lei e com os profetas? Moisés e Elias continuam vivos na Sagrada Escritura, continuam falando. Mas ali no Monte Tabor, aqui Abraão, Jesus contando a parábola, está dizendo para escutar as Escrituras. Mas o Pai disse para os discípulos que estavam ali no Monte Tabor: este é meu filho, escutai-o. Nós devemos escutar as Escrituras, nós devemos escutar o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, que se transfigurou e as vestes ficaram resplendentes, mas que também ficou revestido de feridas pelas chicotadas que tomou durante a sua paixão. O corpo de Jesus estava muito mais chagado do que o corpo de Lázaro. Por isso eu dizia, Jesus é o verdadeiro Lázaro. É aquele que ficou coberto de feridas e, como São Pedro disse, pelas suas feridas nós fomos redimidos, nós fomos salvos. Na noite da Páscoa, o padre vai pegar 5 grãos de incenso, vai colocar no círio pascal, lembrando as 5 chagas de Jesus e dizendo: pelas suas santas chagas, suas chagas gloriosas. E a gente, quando reza a oração Alma de Cristo, a gente diz: em vossas santas chagas escondei-me. A gente deve pedir a graça de ficar escondido nas chagas de Jesus, para, fazendo a caridade ao irmão e à irmã, a mão esquerda não saiba aquilo que faz a direita. Entrar nessas chagas de Jesus, no escondimento das chagas de Jesus, para fazer o bem, para amar o próximo e para sermos assimilados por essa dor redentora de Jesus. Mas nós devemos escutar o que esse filho está dizendo e devemos escutar as Escrituras. Jesus, quando vai falar para os discípulos de Emaús, ele vai mostrar as Escrituras para eles, os profetas e os salmos, e mostrar como toda a sua paixão estava contida nas Escrituras, para que agora as Escrituras iluminem a paixão, e a paixão, morte e ressurreição de Jesus, a partir de agora, ilumine o nosso olhar sobre a Escritura Sagrada, e a gente veja como em Jesus ela se realiza. Aí o rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até ele, certamente vão se converter. Eis aqui o que esse rico está querendo: que os irmãos se convertam. Mas o que foi que a igreja fez na quarta-feira de cinzas, quando jogou as cinzas na sua cabeça e na minha cabeça? Ela disse: convertei-vos e crede no Evangelho. A quaresma é dada para a sua e para a minha conversão. Nós somos provocados pela palavra do Evangelho para crer nesse Evangelho, nessa boa notícia que está sendo anunciada agora. Mas o rico lá continuou insistindo, não é, querendo que eles fossem para lá, para um defunto, fosse ajudar na conversão. E Abraão diz: se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Minha amiga, meu amigo, Jesus ressuscitou dos mortos. Nós estamos nos preparando para celebrar a sua Páscoa de ressurreição. E nós estamos acreditando nas Escrituras? As Escrituras estão tendo sentido para a nossa vida?
estão alimentando a nossa oração e ajudando a transformação e iluminação do nosso coração. No dia de hoje, peçamos ao Senhor essa graça de que o nosso coração seja transfigurado, que a gente possa eliminar todo e qualquer abismo que a gente pensa que há entre nós e o nosso irmão. E que no dia de hoje a gente veja o irmão não como algo que impossibilita, como um abismo que me separa de mim mesmo, de mim e Deus, mas que eu veja o meu irmão como uma possibilidade de criar uma ponte para a minha salvação e para a salvação de nós todos juntos. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Meu abraço a Odalea, que é aqui de Genebra, da Suíça, está acompanhando essa nossa transmissão. Para Darcy Sampaio, um abraço. Hoje você conseguiu participar ao vivo, né, Darcy? Você sempre lamenta que vê depois e hoje conseguiu. Olha, paz e bem para ti. Quem é mais que eu estou vendo aqui ao vivo, acompanhando? Rose Santos, um abraço para você, acompanhando essa nossa transmissão. Um abraço aqui para o Padre André, prontas recuperações, né, Padre André, aqui no Colégio Pio brasileiro. O Padre André é um grande jogador, mas foi fazer um movimento em dia desse, numa partida, e ficou com a perna machucada, está aí impossibilitado de todas as suas caminhadas. Que Deus te ajude no dia de hoje sempre, e sobretudo numa pronta recuperação. Abraço para Everilda aí em Natal, acompanhando também a nossa transmissão. Gente querida, fique com Deus. Eu peço a você, curta o vídeo, se você vai lá no nosso canal no YouTube, se você vai no Facebook, o que você já viu e não curtiu, vai lá, curte, porque isso dá uma espécie de relevância, Os algoritmos entendem essa linguagem do joinha, do like, e ele impulsiona aquilo que a gente vai dizendo para quem sabe outros irmãos e outras irmãs tenham acesso a tudo isso. Gente querida, um beijo no coração de cada um de vocês, e que hoje a gente realmente descubra esse Eleazar, esse Lázaro que Deus colocou ao nosso lado, que é Jesus, e que a gente possa ser para o irmão e para a irmã sempre uma ajuda de Deus, que a gente possa se transformar em Lázaro para o irmão e para a irmã, uma ajuda de Deus para o irmão na sua vida e na sua dificuldade. Fiquem com Deus.